A cidade de Lisboa acordava preguiçosa sob um céu de anil, e Lúcia Mavinga já estava debruçada sobre a sua prancheta, o cheiro a café fresco e a grafite a pairar no ar do seu pequeno apartamento na Graça. O sol da manhã espreitava pela janela, iluminando os seus esboços, plantas meticulosamente desenhadas de jardins que só existiam na sua imaginação fértil, mas que ela sonhava um dia ver florir em recantos esquecidos da cidade. Aos 23 anos, estudante de arquitetura paisagista, Lúcia carregava nos ombros a ambição de quem sabe o que quer e nos olhos o brilho de quem ainda acredita ser possível. A pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, recordação de uma queda em criança, latejou levemente quando ela tocou. Um gesto inconsciente que denunciava o turbilhão de expectativas que a consumia. O concurso, Ideias para uma Lisboa Sustentável, era mais do que uma competição. Era a promessa de um futuro, a validação do seu talento, a oportunidade de lançar a sua voz num mundo que tantas vezes parecia querer silenciá-la. Na Faculdade de Arquitetura, um imponente edifício com mais história do que Lúcia tinha de vida, o burburinho do concurso era palpável. Os corredores ecoavam com conversas apressadas, o cheiro a maquetes e a noites mal dormidas. Lúcia sentia-se um peixe pequeno num aquário de tubarões, mas a sua determinação era a sua bússola. Diogo Almeida, colega de curso, aproximou-se com o seu habitual ar confiante. Era talentoso, disso não havia dúvida, e os seus projetos, embora convencionais, eram sempre elogiados. Então, Lúcia, pronta para arrasar a concorrência? Perguntou ele com um sorriso que ela nunca sabia se era genuíno ou apenas cortês. A tentar, Diogo. A tentar, respondeu ela, forçando um sorriso. A amizade deles era assim, superficial, feita de cumprimentos e conversas rápidas sobre prazos e professores. Ele parecia alheio às subtilezas que para Lúcia eram tão gritantes, às barreiras invisíveis que ela sentia erguerem-se à sua volta. Ainda nessa manhã, na aula de Teorias Urbanas Contemporâneas, a professora Helena Queiroz, uma das juradas do concurso e uma lenda viva no mundo da arquitetura, dissecava conceitos com uma precisão cirúrgica. Lúcia a admirava, apesar de tudo. A sua inteligência era inegável, a sua visão transformadora. Mas havia algo na forma como a professora Queiroz a olhava, um quê de sobranceria, uma distância fria que a inquietava. Lúcia levantou a mão, fez uma pergunta sobre a gentrificação e o papel da arquitetura paisagista na preservação da identidade dos bairros. A professora respondeu com uma frase breve, quase monossilábica, e passou adiante. Minutos depois, Diogo fez uma pergunta semelhante, embora menos articulada. A professora Queiroz sorriu, desenvolveu a resposta longamente, elogiou a pertinência da questão. Lúcia engoliu em seco. Talvez fosse impressão sua. Tentava sempre convencer-se de que era apenas impressão sua. Nos fins de semana, o refúgio de Lúcia era o pequeno apartamento da tia Mara, na Mouraria. O cheiro a muamba e a tecidos africanos coloridos era um bálsamo para sua alma. Tia Mara, com as suas mãos enrugadas de costureira e a sabedoria ancestral no olhar, era o seu porto seguro. Essa gente da faculdade, minha querida, às vezes não vê um palmo à frente do nariz, disse-lhe tia Mara nesse sábado, enquanto cozia mais uma das suas capulanas vibrantes. Tu tens luz própria, Lúcia. Não deixes que ninguém a apague. As palavras da tia eram como sementes, plantadas no coração de Lúcia, para florescerem em coragem. A primeira sessão de tutoria individual com a professora Queiroz sobre o concurso foi um balde de água fria. Lúcia apresentou a sua ideia conceptual, um jardim terapêutico e comunitário para um bairro social na periferia de Lisboa, esquecido pelo poder público. Um espaço que usaria flora nativa de baixa manutenção e que incorporaria elementos de design inspirados em padrões angolanos, como os que via nos tecidos da tia. Um lugar que promoveria a cura, a comunidade, a identidade. A professora Queiroz ouviu, os seus óculos de design a refletirem a luz fria da sala. Depois, com a voz polida de quem anuncia uma sentença, disse: É pitoresco, Lúcia, mas não lhe parece um pouco excêntrico? Esta abordagem, digamos, etnográfica, será que tem a robustez conceptual que procuramos para uma Lisboa que se quer cosmopolita e moderna? Talvez devesse simplificar, focar-se em linhas mais depuradas, em abordagens mais testadas. Lúcia sentiu o chão fugir dos pés. Exótico, etnográfico. Eram aquelas as palavras para descrever a sua tentativa de criar algo com alma, com significado. Professora, começou ela, a voz a tremer ligeiramente.
A minha intenção é precisamente valorizar a identidade do local, criar um espaço que seja verdadeiramente das pessoas. A professora interrompeu-a com um gesto elegante da mão. Compreendo a sua paixão, Lúcia. Mas paixão não basta. É preciso rigor, objetividade. E, francamente, este tipo de proposta corre o risco de ser vista como amadora. Lúcia saiu da sala a sentir-se esvaziada, as palavras da professora a ecoarem na sua mente como um veredicto. A comparação com o feedback que sabia que Diogo recebera pelo seu projeto de um parque minimalista e genérico no centro da cidade era inevitável e dolorosa. As semanas seguintes foram um suplício. Lúcia mergulhou no trabalho, determinada a provar que a sua visão tinha valor. Mas a sombra da professora Queiroz pairava sobre ela. Nas aulas, os seus comentários eram sempre ambíguos. Se Lúcia apresentava uma solução inovadora, era recebida com um interessante, Lúcia, para quem tem outras influências. Se pedia um esclarecimento, a resposta era vaga, quase impaciente. Sentia os olhares dos colegas, a curiosidade, talvez até a pena. Diogo, apanhado no meio, tentava ser neutro. Ela é exigente com todos, Lúcia, não leves a mal. Mas Lúcia sabia que não era igual para todos. Havia uma lupa especial sobre ela, um escrutínio que parecia querer encontrar a falha, a inadequação. Um dia, ao chegar mais cedo à sala de projetos, ouviu sem querer um trecho de conversa entre a professora Queiroz e outro docente. Falavam sobre o concurso. O nome de Diogo foi mencionado com entusiasmo, depois o seu. A voz da professora baixou, mas Lúcia conseguiu distinguir. Muito esforçada, claro, mas falta-lhe aquela sofisticação inata, aquela base cultural que não se improvisa. Lúcia sentiu o sangue gelar nas veias. Base cultural? Que queria ela dizer com aquilo? Que a sua cultura, a sua herança, era um impedimento, uma falha. Recuou, o coração a bater descontroladamente e fugiu dali antes que a vissem. As palavras da professora eram como ácido, a corroer a sua confiança. A avaliação intermédia do projeto aproximava-se. Lúcia passara noites em claro a aperfeiçoar cada detalhe, especialmente a pesquisa sobre a flora nativa resiliente, a espinha dorsal da sua proposta de sustentabilidade. Entregou o dossiê com um misto de esperança e apreensão. No dia da avaliação, a professora Queiroz folheou o seu trabalho com uma rapidez que lhe pareceu desdenhosa. Lúcia, começou ela, voz a ecoar na sala tensa, o conceito é invulgar. Mas onde está a fundamentação para a escolha destas plantas? Não encontrei uma análise rigorosa da sua adaptabilidade, dos custos de manutenção. Parece-me tudo muito intuitivo. Lúcia regalou os olhos. Mas, professora, essa secção está no capítulo 3, com todas as tabelas e referências. Não, Lúcia, não estava. Ou se estava, não era de todo evidente. Um projeto desta envergadura não pode assentar em omissões. O projeto foi classificado como promissor, mas deficiente em rigor técnico. O de Diogo, mais uma vez, foi efusivamente elogiado. Lúcia sentiu uma raiva fria apossar-se dela. Tinha a certeza absoluta de que a pesquisa estava lá, impecável. Mais tarde tentou abordar a professora Queiroz no seu gabinete. A porta estava entreaberta. Hesitou, depois bateu. Entre. A professora levantou os olhos dos papéis, a surpresa a transformar-se rapidamente numa expressão de impaciência. Sim, Lúcia. Lúcia explicou, a voz embargada pela injustiça, que a pesquisa estava completa, que talvez tivesse havido um engano. A professora Queiroz ouviu-a com um meio sorriso condescendente. Minha querida, em vez de procurar desculpas, talvez devesse concentrar-se em melhorar o seu trabalho. A crítica, mesmo que dura, é para o seu bem. Está a ser demasiado sensível. As palavras caíram como pedras. Lúcia saiu dali sem conseguir dizer mais nada, as lágrimas a ameaçarem romper. Não era sensibilidade, era a dor da injustiça, a frustração de ver o seu esforço sistematicamente desvalorizado. Naquela noite, o desânimo abateu-se sobre ela com força. Pensou em desistir. Para que continuar a lutar contra um muro invisível? Foi à moraria, ao encontro da tia Amara. Encontrou-a a cantarolar em Kimbundu enquanto separava miçangas coloridas. Contou-lhe tudo, a voz embargada. Tia Amara ouviu-a em silêncio, os seus olhos profundos a absorverem cada palavra. Quando Lúcia terminou, a tia pousou as miçangas, pegou nas mãos dela e disse: Lúcia, uve cucuetu. Há uma história que a minha avó contava sobre um passarinho que queria alcançar o sol. Todos os outros pássaros riam dele, diziam que era impossível, que as suas asas eram pequenas demais. Mas o passarinho não desistiu. Todos os dias voava um pouco mais alto, um pouco mais perto. E sabes o que aconteceu? Lúcia abanou a cabeça.
Ele nunca alcançou o sol, claro, mas voou tão alto, que viu o mundo de uma forma que nenhum outro pássaro jamais viu. A tua força, minha filha, não está em não cair, mas em levantar-te cada vez que te empurram. Não deixes que o veneno deles te impeça de voar. Tia Amara entregou-lhe um pequeno colar de miçangas com as cores da terra e do céu, para te lembrares de quem és e de onde vens. As palavras da tia e o calor do seu abraço reacenderam uma chama em Lúcia. Passou a noite em claro, não a lamentar-se, mas a trabalhar. Ref fez a secção da pesquisa, tornou-a ainda mais robusta, irrefutável. Reviu cada linha da sua apresentação. Uma nova determinação apoderou-se dela. Não ia desistir. Ia lutar não apenas pelo prémio, mas por si mesma, pela sua voz, pela sua visão. A cidade lá fora parecia esperar, e ela não ia desiludi-la. Chegou o dia da apresentação final. O auditório da faculdade estava repleto. O júri, imponente na primeira fila, incluía a professora Queiroz, com a sua habitual expressão neutra, e o arquiteto Bastos, conhecido pelas suas posições progressistas e pela defesa de uma arquitetura mais social e inclusiva. Lúcia sentia o coração a bater como um tambor descontrolado, mas as mãos estavam firmes. Tia Amara estava na audiência, o seu sorriso um farol de encorajamento. Diogo também lá estava. E pela primeira vez, Lúcia viu um vislumbre de preocupação genuína nos seus olhos. Quando chegou a sua vez, Lúcia respirou fundo e subiu ao palco. As luzes eram fortes, mas ela focou-se no seu projeto, projetado no ecrã atrás de si. A sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força à medida que descrevia o seu jardim da memória e do encontro para o bairro do Sol Nascente. Falou da importância de criar espaços que curassem, que conectassem as pessoas com a natureza e com as suas raízes. Explicou a escolha de cada planta, a simbologia dos padrões, a preocupação com a sustentabilidade e com o envolvimento da comunidade. A sua paixão era palpável, a sua pesquisa inatacável. Ao terminar a descrição técnica, fez uma pausa. Olhou diretamente para o júri, depois para a audiência. Gostaria de acrescentar algo mais pessoal, disse ela, a voz clara e firme. Este projeto, para mim, é mais do que uma proposta acadêmica. É uma afirmação. Uma afirmação de que a arquitetura paisagista, tal como as sociedades que serve, deve ser um espelho da diversidade das suas gentes. Não apenas na sua forma estética, mas na essência de quem tem a oportunidade de a sonhar e de a criar. Continuou, falando da riqueza que as diferentes perspectivas culturais trazem e dos desafios adicionais, como lhe chamou, que surgem quando se tenta inovar a partir de um lugar que não é o do poder instituído. É fundamental, concluiu, que quem tem o poder de avaliar e decidir reconheça o valor para além do convencional, para além do que é familiar, e crie espaços onde todas as vozes possam verdadeiramente florescer. Não houve acusações diretas, não houve nomes, mas a mensagem ecoou pela sala com uma força inegável. Um silêncio pesado instalou-se. A professora Queiroz estava visivelmente tensa, os lábios comprimidos numa linha fina. Fez menção de falar, mas o arquiteto Bastos, ao seu lado, fez-lhe um sinal discreto para que se contivesse, o olhar fixo em Lúcia, com uma intensidade que misturava surpresa e respeito. Diogo, na plateia, tinha os olhos arregalados, a compreensão a despontar finalmente no seu rosto. Tia Amara sorria, as lágrimas a brilharem nos seus olhos. Lúcia sentiu um nó na garganta, mas manteve-se firme. O colar de miçangas da tia um toque quente sob a blusa. Os aplausos começaram tímidos, incertos, mas depois cresceram, vindos de vários pontos da sala, um reconhecimento tardio, mas sincero. A deliberação do júri pareceu uma eternidade. Finalmente, os resultados foram anunciados. O primeiro prémio foi para um projeto tecnicamente irrepreensível, mas seguro, convencional. O de Diogo. Lúcia sentiu uma pontada de desilusão, mas não de derrota. Depois, uma surpresa. O júri decidiu atribuir uma menção honrosa especial ao projeto Jardim da Memória e do Encontro, da estudante Lúcia Mavinga, pela sua originalidade conceptual, pelo seu profundo impacto social e pela coragem da sua visão. Após a cerimónia, enquanto Lúcia era abraçada pela tia Amara, o arquiteto Bastos aproximou-se. Parabéns, Lúcia, disse ele, a voz grave e simpática. O seu projeto é notável e a sua intervenção final foi precisa. O meu ateliê está a começar um projeto de requalificação numa zona histórica com desafios semelhantes aos que abordou. Gostaria de lhe oferecer um estágio. Precisamos de mais vozes como a sua na nossa profissão. Lúcia mal conseguia acreditar. Um estágio com o arquiteto Bastos era mais do que sonhara. Diogo também se aproximou, o ar um pouco sem jeito.
Lúcia, parabéns. E, desculpa, eu fui um bocado cego, acho. O teu projeto é incrível e tu foste muito corajosa. Era um pedido de desculpas hesitante, mas sincero. Talvez, pensou Lúcia, algumas pontes pudessem ser construídas. De longe, viu a professora Queiroz a sair apressadamente do auditório, evitando o seu olhar. Não houve palavras trocadas, nem haveria. Mas Lúcia sentiu que algo mudara. Talvez não na professora, mas nela mesma e na forma como os outros agora a viam. O poder daquela mulher fora, de alguma forma, beliscado, a sua infalibilidade questionada. Ao sair da faculdade já à noite alta, o ar fresco de Lisboa envolveu-a. Estava cansada